começar, eu até quando folhei a apostila eu percebi esse errinho e não avisei. Aí a colega ficou agoniada, me cutucou aqui, pô, realmente, página 51, correção da apostila. Está escrito assim, ó, que o volume de uma esfera é igual a 4/3, mas esse 4/3 é diferente de R ao cubo. Esse é o volume da esfera que está na apostila. Mas nós vimos que é 4/3 de πr ao cubo. Ou seja, esse símbolo diferente foi algum tilt lá no inserir figura, né? E aí o cara inseriu o diferente em vez do π. Então corta aquele diferente e é π no lugar. Não faz sentido que o volume de toda a esfera do mundo seja 4/3, né? E que esse 4/3 seja diferente do R ao cubo dela, né? Então é só, na verdade, um delíriozinho mesmo. Arrumou aquilo ali, vamos que vamos. Uma bela manhã para aprender matemática. Página 44. Superfície esférica e esfera. A Terra ocupa a terceira posição mais próxima do Sol do Sistema Solar. Qual é o primeiro? Mercúrio, Vênus, Terra, Marte é o primeiro após a Terra. É isso aí. Apresenta a forma aproximadamente arredondada, a que os astrônomos denominam geóide. Os polos são levemente achatados e a linha do Equador é mais dilatada em relação a eles. Ou seja, se tu fizesse um círculo, né, nos polos, ele ia ficar um pouquinho menor aquela circunferência do que no Equador. A medida do raio do Equador é 6.338 km. Quando eu falo do raio da Terra, eu falo em 6.500 km, só para a galera ter uma noção. Então um pouquinho menor, ó. 6.338 km. E o raio do polo é 6.357, então tu vê, são poucos quilômetros de diferença. Desta forma, calcule a diferença em módulo entre os raios dos polos. Então era pegar 6.378 e subtrair 6.300, e se errar, amigo, fica preocupado. É uma coisa muito errada dando na vida do cara, né? Ou o cara não conseguiu interpretar o que era para fazer, ou errou uma subtração, imagina. Nem comenta com ninguém, né? Fica quieto. A diferença entre os raios é um dos aspectos que faz com que a Terra não seja considerada uma esfera. O raio da Terra é 6.371 km e seu formato é semelhante a uma esfera. Semelhante. E tu viu, ó, ele usou um raio que não é nem o do polo, nem o do Equador, né? Ele usou um raio intermediário. Os pontos mais conhecidos da Terra são os polos sul e norte, e as linhas imaginárias são os meridianos e paralelos. Observe a figura. Aí ele faz lá os meridianos, os paralelos pra gente. Meridianos são linhas imaginárias que cortam a Terra no sentido norte e sul, ligando um polo ao outro. Paralelos são linhas imaginárias que circulam a Terra no sentido leste-oeste. Pode-se concluir, então, que a linha do Equador é o único paralelo tido como o círculo máximo. 2. Quais são os paralelos mais conhecidos da superfície da Terra e que têm denominações próprias? E aí, quais eram mesmo? Isso, trópico de Câncer, trópico de Capricórnio, círculo polar ártico e círculo polar antártico. E aonde é que está 90% do gelo da Terra? No Polo Norte ou no Polo Sul? No Polo Antártico ou no Polo Ártico? É no nosso, né, galera? É no nosso. E aqui tem uma cerveja chamada Antártida, né? Ou Antártica, depende da língua que está se falando, não é isso? É aqui, tá, galera? É aqui, dos nossos vizinhos aqui, que tem todo o gelo do mundo. Beleza? Lá, na verdade, no Polo Norte é pouquíssimo, né? Pouquíssimo gelo, quase nada. Então falamos os trópicos mais importantes aí, que tem nomes próprios. Eu comentei com a galera aí, né, que claro, pra geografia do vestibular eu tive boas noções, eu fui bem no vestibular quando eu fiz pra valer, né? E eu não sabia dizer onde é que era o trópico de um, onde é que era o trópico do outro.
até que o professor de geografia conta uma piadinha nas salas de professores que eu jamais vou me esquecer. Prefiro ser corno do que ter câncer. Deixa o câncer para os americanos, para os norte-americanos. Pronto, acabou. Aí tu sabe que o trópico de câncer passa lá nos Estados Unidos e que o trópico dos cornos aqui de baixo, Capricórnio, é o nosso. Beleza? Então ele me tu vê uma coisa idiota, né, cara? Uma babaquice que ele falou que eu jamais, eu posso estar no leito de morte com Alzheimer, eu acho que eu vou lembrar onde é que é o trópico de câncer, onde é que é o trópico de Capricórnio. Porque é melhor ser corno do que ter câncer. Pronto, é isso? Simples assim, né? Tu vê que piada idiota e que didática, né, cara? Uma piada idiota, mas que funciona. Na prática funciona. Show de bola. Me perdoe pela idiotice. Vamos que vamos. Ó, a próxima era a página 46. Agora que vai começar a ficar divertidinho. Na página 46. A medida do raio de uma esfera que foi seccionada por um plano a 9 centímetros do centro é 15 centímetros. Então já tem que ter uma boa interpretação aqui. O cara falou que tem uma esfera e que o raio dessa esfera tem 15 centímetros. Essa esfera foi seccionada por um plano a 9 centímetros do centro. Então está aqui o centro. Cortei a esfera e essa distância é 9. A área da seção plana determinada, quando eu cortar isso aqui, se tu olhar de cima, tu vê um círculozinho, não é isso? Que obviamente é menor que o círculo máximo. Eu preciso descobrir o raiozinho Rzinho desse círculo para poder calcular essa área. E já que aqui é um triângulo retângulo... Professor, é 4, não é? É 4 não, é 12. Tá, é triângulo agora. Ah, garota, é isso eu queria que a galera lembrasse, né? Tem um triângulo famoso que é 3, 4 e 5, né? Vou fazer assim, ó. 3, 4 e 5. Se eu multiplicar por 3, 15, 9 e 12. Parabéns, matou. De qualquer forma, para quem de repente está um pouco inseguro ainda com isso, mais passa menos e ao quadrado passa raiz quadrada. Como a raiz de 144 é 12 centímetros. Acabou o problema, né? Não, né? Não acabou o problema porque ele quer que determine a área dessa seçãozinha. Π vezes 12 ao quadrado, a área igual a 144 π quadrados, né? É uma área, certo? 144 π centímetros quadrados. A gente fez quantos trabalhos de matemática esse? 2 já? Não, né? Eu cheguei a pensar, né, de repente fazer um trabalhinho de esferas, né? Mas não, achei que foi na física que foi um trabalho só. Por causa das feiras, né? Ah, de repente a gente passa a tarefa na física, quer dizer, né? Não se briguem, não se briguem. Galerinha, vamos lá, continuando. Página 46, questão 2. Olha o que dizia a questão 2. Duas esferas são concêntricas, mesmo centro, né? Isto é, tem centro no mesmo ponto. E a medida do raio de uma é o triplo da outra. O plano tangente à menor determina na maior uma seção cuja medida da área é 64 π centímetros quadrados. Desta forma, determine a medida dos raios dessas duas esferas. É uma questão, mais uma vez, que o difícil é interpretar o que ele está dizendo. Pega uma maior, uma esferona maior, aqui está o centro dela. Vou fazer uma menorzinha, 3 vezes menor, beleza? Eu chamei essa aqui de Rzinho, então, claro, a maior tem que ser 3R, que ele falou que é um triplo da outra. Um plano tangente a menor, então eu vou pegar um plano aqui, ó, tangenciando a menor, tá vendo? Ó, beliscou a menor. Um plano tangente a menor determina na maior uma seção cuja medida da área, uma secção, pode ser. Então, ó, na verdade, aqui, galera, olhando de cima, tá vendo? Ó, quando eu fatiei ali, olhando de cima, esta área que restou é de 64 π centímetros quadrados.
Desta forma, determine o raio das esferas. O negócio é o seguinte, gente. Se eu sei que a área de uma circunferência é πr ao quadrado, eu já posso determinar esse raio aqui, concordam comigo? Certo? Então, já que πr ao quadrado deu 64π, corta π com π ao quadrado, passa para o outro lado. Raiz de 64, 8. Então, já descobri que daqui até aqui são 8 centímetros. Isso aqui é o raio da maior, que eu estou chamando de 3R. E isso aqui é o raio que é R. Então pronto, é um Pitágoras, pô. Se eu fizer um Pitágoras, eu acho que são esses raios aí. Então vai ficar como? Deixa eu ver o final dessa brincadeira. 3R ao quadrado, 3R tudo ao quadrado, é igual R ao quadrado mais 8 ao quadrado. Concorda comigo? 3 vezes 3, 9, R vezes R ao quadrado, 8 vezes 8. Mais R ao quadrado, mais passar para cá, menos 1, R ao quadrado é igual a 64. 8R ao quadrado é igual a 64. Está multiplicando, passa 64 dividido por 8, 8. R é igual a raiz de 8. 8 é 4 vezes 2, raiz de 4 é 2, fica 2 raiz de 2 para ficar bonitinho, né? Ô, professor, Centímetros. como que eu vou, tipo, a minha pergunta é bem básica, assim, mas como que eu vou determinar a ordem Do Pitágoras? não, tipo, do... A única... Tu vai fazendo, assim. Aqui, né? Não, embaixo. Tipo, tu vai, por exemplo, tu vai primeiro somar pra depois passar como raiz pra... Como que eu sei essa ordem? Tá, na verdade é o seguinte, ó, a ordem é a seguinte. Primeiro, potenciação e radiação. Então, mas isso... Eu sempre pensei assim também, mas aí se tu for... Depois, soma E... e subtração. Desculpa, multiplicação e divisão. E depois, soma e subtração. Porém, cara, quando a gente tem uma continha, por exemplo, né, desse tipo aqui, ó, não quer dizer que o fato de fazer exponenciação primeiro não te permita somar outros dois elementos que não estão fazendo parte da exponenciação. Certo? Outra, o maior perigo, eu acho, a respeito do que tu falou, é que eles podem ter decorado mais, passa, tá multiplicando, passa. Nessa hora, a gente pode fazer alterações nessa ordem que vão macular aquela única ideia que isso na igualdade. Tudo que eu faço na esquerda, e aí não precisa ter ordem. Eu posso primeiro multiplicar ambos os lados por 2. Eu posso somar depois 30 dos dois lados. Se eu respeitar isso, não vai ter violação nenhuma, né? É isso aí. Que esse é o seu comentário? O raio da maior, né, seria 3 vezes o R, né? Certo? Aí daria 6 raiz de 2, 6 vezes 1 ponto 1 e pouco, né? E agora pelo que eu estou vendo, acho que vai fechar, né? Foi alguma lei da matemática básica que a gente não... Entendi. Galerinha, às vezes o cara faz uma questão, chega numa resposta, que aquela resposta não é, tu sente que ela não pode, né? Viu que absurdo? Então isso é uma coisa que é uma dica importante, tá? Fez uma continha de matemática ou de física, tá com a resposta pronta, antes de passar pro gabarito e entregar a tua folha do vestibular, olha para aquela resposta e te pergunta, é um valor plausível? Porque se for um absurdo que salta aos olhos, meu Deus, sei que eu calculei, isso é um absurdo, tu volta e procura o errinho, né? Eu erro todo dia, é natural que o aluno erre também, então essa humildade e esse bom senso é bem recomendado. Nós estávamos corrigindo essa questão na aula passada e tinha dado uma resposta que não parecia indigesta a resposta. A gente achou a resposta correta, mas teve a sensação de que estava errada. E perdemos 10 minutos, né, tentando achar o erro, depois é que a gente viu, não, nosso raciocínio é que está errado. E aí vimos que a resposta estava verdadeira, estava correta. Então vale uma boa dica aí. Humildade na hora de analisar a resposta final. Falta ainda, não falta? Ó, deixa eu acomodar outra pessoa agora. Vamos para a página 51. Bela tarefinha de despedida da apostila, hein?